Olá, meu nome é Manuel Nilo, eu sou aluno do curso de licenciatura em Filosofia pela Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, a UERN, e unido a vocês, hoje daremos continuidade ao curso de preparação para o Enem, a disciplina de Filosofia. Hoje teremos como temática patrística, né? E estudaremos o que é a patrística, os problemas relativos à relação entre a fé e a razão, e também Santo Agostinho de Hipona, que é o grande representante da patrística. O estudo sobre a origem da filosofia cristã, ela nos permite reconhecer como germinou e qual o ponto de partida do desenvolvimento daquilo que é chamado cultura ocidental, da qual nós somos herdeiros também, nós da América Latina. Em sua origem, a cultura ocidental ela se constituiu da relação entre os elementos referentes à civilização greco-romana, a saber, esses elementos são a filosofia grega e a política e o direito romano, poderíamos sintetizar dessa forma. Também a cultura judaica, que com sua tradição milenar, e, por fim, a revelação referente ao cristianismo, que, por sua vez, era uma novidade naquele momento. O nosso objetivo, no momento, ele é muito específico. Deste modo, nós não nos alargaremos à cultura ocidental como um todo, mas somente ao que diz respeito à filosofia e à sua história. Por quê? Porque, vez ou outra, se não sempre, torna-se imprescindível estabelecermos em nosso estudo uma relação entre o núcleo filosófico, isto é, o conteúdo ao qual nos deteremos, no caso aqui a patrística, e o seu contexto. Você que está acompanhando esta aula pode estar se perguntando qual a necessidade de falar de filosofia se voltando ao seu contexto histórico. Bem, eu gosto de pensar que da seguinte maneira, que um filósofo ou um pensador, ele tem como objeto de suas reflexões o seu contexto, né? Então, nesse sentido, ele pensa sob e sobre o seu contexto. Ele pensa sobre um contexto sobre o seu contexto porque está inserido na história em um tempo específico, com problemas específicos e condições específicas. E consideramos também que ele pensa sobre o seu contexto, porque o que é relativo a esse contexto se torna objeto de reflexão. Então, conforme exposto aqui, né, assim está a necessidade de pensar a filosofia em seu contexto. Bem, para compreender a patrística, né, é necessário estarmos conscientes do contexto em que estava inserido o cristianismo nos primeiros séculos, porque a patrística ela surge como uma resposta para uma necessidade própria da nova religião, que é o cristianismo. Então, a difusão da crença se estendeu durante o primeiro século, né? Estamos tratando aqui da emergência, né? Do crescimento, da expansão do cristianismo. Então, ele se estendeu no primeiro século e, em suas primeiras comunidades, já se manifestava a necessidade de uma unidade doutrinal, né? Porque cada comunidade praticava a religião de uma forma peculiar e interpretavam os textos cristãos de forma distinta. Então, à medida que se expandiam e se espalhavam os cristãos, esta demanda se tornava mais clara. Então, disso se acarretaram, digamos assim, alguns conflitos doutrinais. E eu trago aqui a citação do trecho do livro Introdução à História da Filosofia, em que Danilo Marcondes vai dizer que foi necessário, para que a nova religião se desenvolvesse e se consolidasse, uma integração maior entre essas comunidades, uma unidade institucional e uma doutrina comum que pudessem dar identidade ao cristianismo emergente. A filosofia grega, diz ele, terá uma importância fundamental nesse processo, sobretudo quanto às discussões que levaram à formulação de uma unidade doutrinária, a doutrina única, digamos assim, ortodoxa, doutrina correta, e sendo as divergências e as dissidências consideradas heresias. Falaremos mais adiante o que é dogma e o que é heresia. Aqui eu trago a figura de São Justino, né? São Justino ele foi um filósofo convertido
né? É considerado pela tradição o primeiro filósofo, e ele defendia a necessidade de uma filosofia cristã, né? E, inclusive, chamava o cristianismo, a doutrina cristã, de verdadeira filosofia, o conteúdo da fé cristã de verdadeira filosofia. Surgiram também, junto com São Justino, outros pensadores, né, filósofos e teólogos que ficaram conhecidos como apologetas. Por que apologetas? Porque eles defendiam o cristianismo e a doutrina cristã. Estes homens, espalhados pelos primeiros séculos do cristianismo, constituíram o que conhecemos como patrística. A patrística, ela se chama assim porque ela se tratava da especulação dos padres da igreja, né? Isso nos primeiros séculos do cristianismo. A expressão padres diz respeito a pais da igreja, aqueles primeiros que lançaram as bases do conteúdo doutrinal e da fé da igreja, conteúdo que chamamos de dogmas. No caso aqui, trazendo uma citação do livro História da Filosofia, de Julián Marías, ele vai dizer que, a princípio, o propósito dos cristãos não é intelectual nem teórico. São João e São Paulo, apesar da extraordinária profundidade de seus escritos, não tentam fazer filosofia. Outra coisa é que a filosofia tenha que ocupar-se inevitavelmente deles, como o cristianismo estava se expandindo, estava aparecendo, estava emergindo. A filosofia começa a ter, né, aquele conteúdo doutrinário da fé cristã como objeto de suas reflexões. Aí ele segue. Pouco a pouco, de um modo crescente, os temas especulativos vão adquirindo lugar no cristianismo, sobretudo por dois motivos de caráter polêmico. Primeiro, as heresias. Segundo, a reação intelectual do paganismo, né? As verdades religiosas se interpretam, se elaboram e se formulam em dogmas, ele explica. Bom, o que é um dogma? O dogma, eles constituem um conteúdo básico da fé cristã, né? Uma verdade que está manifesta na palavra de Deus, né? Na revelação divina, ou diz respeito ainda a verdades que possuem relação com elas. A fé cristã se fundamenta, além da palavra revelada, no caso, também nos ensinamentos dos pais da igreja. No caso, o que seriam as heresias? As heresias são aquelas perspectivas que se colocavam à margem desse conteúdo estabelecido pelos pais da igreja durante os concílios, né? Tocaremos mais adiante a respeito de que os principais concílios foram de Nicéia, de Constantinopla e também entre outros concílios. Há uma escola que foi muito importante nesse período para a filosofia cristã, que é a Escola Neoplatônica Cristã de Alexandria, né? E aqui eu trago dois representantes importantes dessa escola, que é São Clemente de Alexandria e Orígenes. Orígenes, ele apresentou um argumento que influenciou toda a Idade Média no que diz respeito à filosofia grega. Este argumento é conhecido como os espólios dos egípcios, né? Segundo Orígenes, os pensadores cristãos deveriam recorrer à filosofia grega conforme a convergência de fundamentação da filosofia cristã. Trago aqui uma citação dele que diz: eu teria desejado que tomasses da filosofia dos gregos tudo aquilo que pode servir como propedêutica para introduzir o cristianismo, e tudo o que será útil para a interpretação das escrituras. E assim, tudo o que os filósofos dizem da geometria, da música, da gramática, da retórica e da astronomia, chamando-as auxiliares, nós o aplicaremos também à própria filosofia em relação ao cristianismo. Ou seja, o que constituía aquele argumento, os espólios dos egípcios? Orígenes fundamentado em Êxodo, num trecho de Êxodo, em que os hebreus, saindo do Egito, né, sendo libertos do Egito, eles elevaram um culto a Deus e, durante essa cerimônia, eles se valeram de vasos prateados de origem egípcia. Então, qual é o argumento do que permeia, qual é o conteúdo essencial desse argumento de Orígenes? É que, assim como os hebreus se serviram daqueles vasos de prata de origem egípcia, assim também a filosofia grega, a razão grega, serviria de fundamento de fundamentação, né, conforme a conveniência, da doutrina cristã, né, que eles estavam tentando defender. No caso, eles também
né, foram alvos de oposições. Né? Destaco aqui 3 nomes, né, da oposição dessa concepção de que a filosofia grega poderia servir de fundamentação para uma doutrina cristã, para uma filosofia cristã. Né? Temos aqui a presença desses cristãos, né, que eram o Taciano, o Tertuliano e o Lactâncio. Em geral, né, de forma geral, como é que eles se colocavam à oposição? Né? Eles consideravam de diferentes modos que a filosofia, e portanto a razão grega, era desnecessária para a fé, e que, ao contrário, a fé é um pressuposto do entendimento da mensagem divina, e não um meio de se alcançar. Né? Então, assim, nesse sentido, eu trago aqui de forma muito sintetizada como é que essa oposição se colocava em relação à primeira posição, né, que, no caso, considerava a filosofia grega apta para justificar uma doutrina cristã. Eles não concordavam com isso porque a própria filosofia grega era uma filosofia pagã. E eles diziam que não tinha conteúdo a filosofia grega que, digamos assim, pudesse levar, né, a uma verdade divina. Inclusive, eles se valiam desse trecho de Isaías que diz: se não credes, não entendereis. Ou ainda, enquanto não credes, não compreendereis. Né? Então, são relativas traduções desse trecho do livro de Isaías. Então, mesmo os defensores da importância da filosofia grega, né, digamos assim, eles consideravam essa precedência da fé, né, para o entendimento da mensagem divina. Então, dito isso, nós podemos tirar que foram discussões complexas e acirradas. Né? Se vocês quiserem se aprofundar, eu vou tentar deixar um material aqui disponível para que vocês possam depois entrar e acessar e assim, por sua vez, tentarem, digamos, aprofundar a temática e as discussões. Então, o conflito entre a fé e a razão diz respeito justamente a isso. Né? Seria a razão, conhecimento, a filosofia um caminho, uma preparação para a fé, tendo, portanto, o interesse legítimo, ou ao contrário, a fé, a sabedoria revelada, elas independeriam, né, digamos assim, da filosofia, não sendo algo que pudesse ser justificado ou explicado. Né? Então, as divergências entre defensores e opositores da filosofia em relação ao conteúdo da fé cristã acarretaram nos principais concílios, né, dentre os quais 2 nós já citamos, o de Nicéia, Constantinopla, e, enfim, o de Calcedônia, né, no século V já. E aí, por fim, concluímos aqui com um trecho do livro Introdução à Filosofia Cristã, Introdução à História da Filosofia, de Danilo Marconi, em que ele diz: em síntese, podemos dizer que a leitura que os primeiros pensadores cristãos fazem da filosofia grega é sempre altamente seletiva, tomando aquilo que consideram compatível com o cristianismo enquanto religião revelada. Portanto, o critério de adoção de doutrinas e conceitos filosóficos é, via de regra, determinado por sua relação com os ensinamentos da religião. Nesse sentido, privilegiam-se, sobretudo, a metafísica platônica, em seu dualismo entre o mundo espiritual e material, a lógica aristotélica, com seus recursos demonstrativos e dialéticos, e a retórica dos estoicos e sua ética, com ênfase na resignação, na austeridade e no autocontrole. Com certeza vocês puderam ver um pouco sobre os estoicos na aula passada, sobre o helenismo. Enfim, na próxima parte, em seguida, nós abordaremos um pouco sobre como Santo Agostinho, o grande nome da patrística, o grande expoente da patrística, lidou com o conflito entre a fé e a razão. Haveria conflito? Né? Enfim, como é que o Santo Agostinho desenvolveu o seu sistema filosófico fundamentado num nexo entre fé e razão?